Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui no canal Hermenêutica Fiel. O assunto de hoje é a besta e a sétima cabeça da besta. Vamos para os textos deste tema. Daniel capítulo 9, versículo 27, que diz assim: E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9, 27. Vamos agora para outro texto de Apocalipse, capítulo 17, do verso 9 até o 12. Aqui há sentido que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes, sobre os quais a mulher está assentada. Verso 11. E são também sete reis. Cinco já caíram e um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta, que era e já não é ela também o oitavo, e é dos sete, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Revelação de Yeshua, Apocalipse 17, versículo 9 ao 12. Explicando agora os textos acima. Deixa eu explicar para vocês o que nós acabamos de ler nesses dois capítulos, ou texto, né? Daniel e Apocalipse. Primeiro sobre a besta. Vamos lá falar primeiro sobre a besta. Quando entrar a última semana de Daniel, que são 7 anos, que dentro do cristianismo chama-se 7 anos de tribulação, o homem que será o anticristo entra em ascensão. Entenda bem, entra em ascensão. Ascensão não é o mesmo que poder, governo e autoridade, tá? Ascensão não é isso. Então, ele entra em ascensão junto com a sétima cabeça da besta, que será a ONU. Mas somente na metade da semana, que são exatos 3 anos e meio, é que este homem recebe poder da sétima cabeça ONU e também poderes do grande dragão vermelho, que é a antiga serpente, figura de Satanás. E aí se inicia o período da grande tribulação, durante 3 anos e meio. Então esse homem será visto como o anticristo, que será o 8º rei do 8º reino. E não tem como, pessoal, o anticristo iniciar o 8º reino, ou ser o 8º rei, sem antes ter mexido os pauzinhos entre os 10 reis, que são 10 chifres, ou que são 10 nações, que irão compor a sétima cabeça da besta, que será a ONU, na sua total formação. Então, a ONU hoje está em formação, e chegará um tempo que ela estará completa dos 10 reis, 10 chifres. O anticristo, ele não cairá de paraquedas como o 8º rei do 8º reino, tá? Ele já coagitava isso dentro da sétima cabeça, pois será da sétima cabeça da besta que ele sairá para governar
como o oitavo rei do oitavo reino durante 3 anos e meio. E o governo dele é mundial, não vai ser só regional ali no Oriente Médio. Esses 3 anos e meio é um limite estabelecido pelo próprio Deus de governo do anticristo, que a Bíblia dá o nome de dias abreviados. Então a intenção do diabo era se tornar eterno, mundialmente e para sempre, mas Deus abrevia isso e dá para ele só 3 anos e meio, ok? Então antes do anticristo se tornar o oitavo rei, ele já estava no 7º reino, que é a 7ª cabeça da besta, mas sem poder de decisões sozinho. E ele não estava governando como o oitavo rei do oitavo reino mundialmente. Agora, veja só, pessoal, que revelação. Desde 1945, a 7ª cabeça vem sendo formada, que é a ONU, né? E hoje podemos ver que a 7ª cabeça já tem 5 nações. A ONU já tem 5 nações fortes, ou seja, já tem 5 países que são as maiores potências da ONU e de influência no mundo. Na verdade, são quase que 200 países, mas só 5 é potência. Com o atual cenário da geopolítica mundial, se percebe que a 7ª cabeça da besta segue sendo formada e que, neste caso, ainda faltam 5 nações para a totalidade da 7ª cabeça da besta. Ainda falta, tem 5, tá? Em outro vídeo eu revelo quem é. Falta mais 5 para compor a totalidade da ONU, a 7ª cabeça da besta. Acredito que essa completude não será em um futuro muito distante. E assim que completar a 7ª cabeça, entramos na última semana de anos de Daniel, ou seja, completou a 7ª cabeça formada pelos 10 reis proféticos, entra a última semana de Daniel para dar início ao governo da 7ª cabeça da besta, que durará 3 anos e meio. Então a 7ª cabeça, a ONU, vai governar 3 anos e meio, início da última semana, e nos últimos 3 anos e meio é o governo da besta anticristo. Coloca atenção nesse detalhe aqui, ó. Presta muita atenção. Hoje, ou desde 1945, a 7ª cabeça da besta entra em ascensão. Lembrar que a ascensão não é poder, nem governo, tá? Entra em ascensão com influência no mundo, mas não com poderes delegados pelos 10 chifres, 10 reis, e pelo dragão vermelho, o diabo, Satanás, a antiga serpente. Pois ainda não chegou o tempo, note que tem um tempo, ainda não chegou esse tempo, e ainda faltam mais 5 chifres, né, para completar os 10 reis, para completar o poder da 7ª cabeça ONU. Mas nos primeiros 3 anos e meio da última semana de anos de Daniel, a 7ª cabeça da besta, ela estará completa dos 10 reis, dos 10 chifres, das 10 nações, com poderes sobre as demais nações do mundo, durante um período de pouco tempo e que durará 3 anos e meio. Então essas 10 nações vai mandar, vai governar, vai subjugar todas as nações do mundo, inclusive Israel. Então, quando os 10 chifres, ou 10 reis, ou 10 dedos, ou os 10 dedos dos pés da estátua de Nabucodonosor, lá em Daniel, que formam a 7ª cabeça da besta, que hoje conhecemos como sendo a ONU, quando iniciar seu governo sobre as nações, aí então saberemos que estamos no tempo do fim. Então, o tempo do fim é só quando chegar as 10 nações, 10 chifres, mandando no mundo e passando depois o poder para o anticristo. Vamos dar uma voltada lá na besta. Veja só, antes da besta se tornar o 8º rei,
feroz de rosto, ou antes desse homem se tornar o anticristo, esse homem era apenas visto como um líder pacífico, um grande pacificador e com muita sabedoria, mas a sua sabedoria é terrena e diabólica, como Tiago fala, né? Você nem sabia disso, né? Tiago fala. E com muita inteligência em contar parábolas e enigmas. Então ele faz uma aliança com muitos, como sendo aparentemente um líder pacífico, tá? Pacífico, gosta de paz, fala sobre paz, né? Mas quando completa 3 anos e meio da primeira metade da semana de Daniel, ele recebe poderes de Satanás, eludibria os 10 reis, abate 3 reis, 3 nações, não no sentido de vencê-la, mas no sentido de subjugá-las, né, de trazê-la debaixo do poder dele. Mas continua tendo o poder sobre os 10, tá, as 10 nações, porque a cabeça são 10 reis e não 7 reis. Então ele abate 3, mas esses 3 continuam. É aqui, tá, nesse fato que todo mundo passa a saber e conhecer o verdadeiro anticristo escatológico profético. Isso está profetizado para acontecer e se cumprir na metade da última semana de anos de Daniel. Então é assim, pessoal, olha só, nem mesmo Israel, tá? Ninguém esperava que este homem se transformasse num demônio. Nem mesmo Israel, os judeus, e por incrível que pareça, até muitos judeus e cristãos serão enganados por este homem, que será o falso Messias, o falso, o anticristo, né? Porém, os que têm o espírito de profecia e dedicam às escrituras, lendo, né, extraindo a hermenêutica bíblica fiel da profecia, esses sabem e saberão de tudo isso e não serão enganados e confundidos pelo espírito do anticristo, que já está entre nós, que já está entre o mundo, tá? Já está aí. Ele ainda não se revelou, mas está aí. O fato é que, ao dedicar nas escrituras, extraindo a hermenêutica bíblica fiel, essa é exatamente a marca de Deus sobre a igreja. É ler a Bíblia, estar ligado, estar ciente, trazer a Bíblia nas mãos, falar nos olhos, né? E sobre quando a besta chegar para reinar 3 anos e meio, esses que são inteligentes, né, não vão ser enganados. Então, quando o cristão se debruça na Bíblia, examinando os profetas e os apóstolos, como ensinou Jesus, extraindo a hermenêutica bíblica fiel, que é o que eu procuro fazer aqui no canal, né? Ele está sendo selado pelo selo de Deus. Então, quando você está lendo a Bíblia, aqui ligado no canal Hermenêutica Fiel, me acompanhando, me seguindo na internet, no Facebook, você está ligado e não vai ser enganado pelo anticristo, porque eu estou falando biblicamente, à luz da Bíblia, sem achismo, sem interpretação particular e pessoal, ok? Então, esse foi o assunto sobre a besta e a 7ª cabeça da besta. Baruch Hashem. Bendito seja Deus e obrigado por acompanhar. Gostou? Dá o seu joinha, dá o seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal, ok? Até o nosso próximo vídeo aqui no Hermenêutica Fiel com o pastor Nilson.